A evolução química gradual, baseada nos estudos da química pré-biótica, em linhas gerais, sustenta que determinado conjunto de reações químicas poderia ter cooperado para o surgimento da vida na Terra, ou seja, reações químicas que ocorreram em uma atmosfera primitiva, diferente da que existe atualmente, provavelmente, constituída por uma mistura de gases redutores como metano, amônia, sulfato de hidrogênio e hidrogênio, sugerindo que seria possível sintetizar componentes orgânicos que poderiam prover os matérias necessários para a emergência da vida. A Terra primitiva detinha uma composição atmosférica distinta da atual, possuindo, basicamente, vapor d'água, hidrogênio, metano e amônia. Energizados pela radiação ultravioleta, dada a inexistência da camada protetora de ozônio, e descargas elétricas, entre outras fontes possíveis de energia, tais elementos químicos agregaram-se na forma de compostos orgânicos. Formou-se, gradualmente nos oceanos primitivos, uma sopa composta por moléculas constituintes dos blocos básicos da vida. No prazo da ordem dos milhões de anos, constituíram-se os primeiros seres vivos, que passaram a reproduzir-se e, a partir daí, a iniciar um processo de seleção natural e evolução. A Terra primitiva era quente, com erupções vulcânicas e atingida por meteoros. Não havendo oxigênio, não havia uma camada protetora de ozônio, o 3, e isso significava que além da luz visível, a superfície do planeta era bombardeada por raios ultravioleta e a temperatura, bastante elevada. Sob o efeito adicional de tempestades elétricas constantes, as moléculas mais simples teriam sofrido reações químicas e alcançado níveis de organização mais complexas, produzindo uma sopa nutritiva repleta de açúcares simples, aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos. Há cerca de 4,5 bilhões de anos ocorreu a formação do planeta Terra, que era uma esfera incandescente. A atmosfera primitiva, composta de vapor de água, metano, CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2, era repleta de relâmpagos e radiações vindas do Sol. Não havia ainda camada de ozônio, o 3, pois não existia o gás oxigênio na atmosfera. A ação da energia das radiações solares e das descargas elétricas dos relâmpagos favoreceram a ocorrência de reações químicas. As moléculas mais simples uniram e formaram outras mais complexas, produzindo uma sopa nutritiva. Assim existia energia, temperatura e pressão ideais para a vida. Por muitos e muitos anos o processo se repetiu milhares e milhares de vezes. Essa matéria nutritiva seriam os conservados, moléculas proteicas que reagem na água, com a capacidade de trocar informações e substâncias com o meio externo. Ocorreram inúmeras reações químicas até formarem organismos vivos. Em síntese, os organismos atuais mostram características muito similares que servem de parâmetros importantes para entender sua origem. A água é a substância, molécula, mais abundante da matéria viva, o que favorece a hipótese de uma origem em meio aquoso. Apenas 4 elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, somam 99,9% da matéria viva. A bioquímica da vida é composta por combinações desses átomos, formando água, H2O, metano, CH4, amônia, NH3, dióxido de carbono, Q2, açúcares, proteínas, ácidos graxos e outros. O fato de que a vida se compõe dos átomos mais amplamente encontrados na natureza indica que ela é simplesmente uma expressão da oportunidade e não uma excepcionalidade, um milagre, que poderia ser feito com materiais arbitrários, inclusive raros. Sob o efeito adicional de tempestades elétricas constantes, as moléculas mais simples teriam sofrido reações químicas e alcançado níveis de organização mais complexas, produzindo uma sopa nutritiva repleta de açúcares simples, aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos. O oceano primitivo era, enfim, um grande balão de ensaio natural para a realização de várias combinações bioquímicas possíveis no longo período de tempo. Uns 2 bilhões de anos para que tivessem surgido as primeiras organizações de estruturas coacervadas. Os coacervados não podem ser considerados organismos vivos. Entretanto, a sua organização esférica era feita de proteínas e dupla camada de lipídios que separava um meio interno de um meio externo, ou seja, lembrava uma membrana citoplasmática.
Essas estruturas artificiais foram denominadas de protobiontes ou ainda, microesferas, protocélulas, micelas, lipossomos e coacervados. Podemos dizer que a grande maioria das reações químicas, que ocorrem em todos os seres vivos do nosso planeta, de alguma forma envolve proteínas e peptídeos e, em alguns casos, aminoácidos. Por este motivo, a questão da formação de aminoácidos na Terra primitiva e sua compensação para peptídeos é um assunto extremamente importante para a química prebiótica. A partir do pressuposto que aminoácidos existiam em uma quantidade razoável na Terra primitiva, podemos considerar, com uma boa margem de segurança, que esta suposição esteja correta, visto que aminoácidos são facilmente sintetizados em diversos ambientes da química prebiótica, tais como misturas gasosas tanto de atmosferas redutoras como oxidantes, reações em estado sólido, reações simulando fontes hidrotermais ou em meio aquoso. Também devemos lembrar que cometas e meteoros podem ter contribuído com uma parcela dos aminoácidos existentes na Terra primitiva. Para alguns cientistas, as moléculas precursoras da vida foram formadas no fundo dos mares, em regiões de água aquecida pela lava das erupções vulcânicas seriam constituídas por proteínas, ácidos nucleicos autorreplicativos como RNA, DNA, açúcares, lipídios. Essa água, rica em gás sulfídrico, é utilizada por um tipo de bactéria para produzir alimento. Além disso, ao se reproduzir nesse meio, tais moléculas estariam protegidas das intempéries, dos meteoros e dos efeitos da evaporação. Podemos, ainda, acreditar que as primeiras moléculas orgânicas tenham caído na Terra a bordo de cometas e meteoros. Sua constituição. A membrana surge antes da presença do metabolismo. A membrana presente nas células é responsável por controlar a entrada e saída das substâncias das células, permitindo a manutenção do ambiente interno adequado a diversos processos essenciais à vida. Sem ela, a célula perde sua estrutura e morre. Dessa forma, há um consenso de que o surgimento de sistemas químicos que permitem isolar os meios interno e externo deve ter sido uma etapa fundamental para o surgimento da vida. Não há um consenso sobre como as primeiras formas de vida, ou primeiras células, realizavam um metabolismo para a obtenção de energia para sua sobrevivência. Durante muito tempo a ideia de que elas se alimentariam de moléculas orgânicas do meio, hipótese heterotrófica, perdurou, mas a hipótese de que seriam capazes de produzir seu próprio alimento através da quimiossíntese, hipótese autotrófica, vem ganhando força. Com base nessa linha do tempo, como seria Luca? Luca, o antepassado comum dos seres vivos que habitam a Terra. Luca é um organismo unicelular que evoluiu por milhões de anos. Adaptado para sobreviver ao calor, a ambientes sem oxigênio, anaeróbio, e ricos em minerais, talvez semelhante aos vulcões submarinos que temos hoje na Terra. Luca usava dióxido de carbono, nitrogênio e hidrogênio para manter seus processos metabólicos. Caracterizar Luca quanto aos principais componentes e processos presentes organismo unicelular extremamente complexo, com um genoma completo, do qual se originaram as formas de vida que conhecemos hoje. Seu código genético provavelmente foi baseado no DNA, modo que viveu após o mundo do RNA, incluindo mecanismos de transcrição e tradução para converter informações de DNA em RNA e em proteínas. Estudos indicam que talvez não tenha existido um organismo em particular no início da vida na Terra, mas sim um conglomerado de diversas células primitivas que evoluíram juntas. Essas células tinham poucos genes, mas eventualmente trocavam genes entre elas até darem origem às formas de vida que conhecemos hoje. Ocorreu a formação de uma célula, de um primeiro sistema biológico fechado, isto é, de uma protocélula de Luca. Isso aconteceu devido ao aparecimento de uma membrana periférica, promovendo a delimitação entre o exterior e o interior do indivíduo. A protocélula contém em seu interior macromoléculas com capacidade de catálise, como as proteínas, e de autorreplicação, como o RNA. O sistema também possui capacidade de absorver matéria-prima do meio externo e, assim, obter energia para suas atividades metabólicas.
Para tal, a membrana delimitadora deve ser semipermeável, para permitir a passagem de nutrientes para o seu interior. É impermeável a macromoléculas, como proteínas e RNA, para assegurar sua manutenção no interior da célula.